Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Empreendedorismo. Aula 1. Conteúdo desta atividade: Introdução. Definição de empreendedorismo. Definição de empreendedor. Introdução. O empreendedorismo no Brasil vem crescendo dia após dia. Boa parte desse crescimento se deve à tentativa de evitar o desemprego somada à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que veio para facilitar e reduzir a burocracia, a criação e a legalização de novas empresas. A principal diferença entre novas empresas e as constituídas de forma amadora nos anos anteriores é que a vontade de ter um negócio próprio e a maneira como se constitui esse negócio já não é realizada de forma empírica, como aponta os números de pesquisas realizadas por órgãos competentes. Como consequência, o número de empresas que fecham as suas portas nos primeiros anos de existência tem diminuído consideravelmente, sinal de que os novos empreendedores têm se preparado melhor para assumir o papel de dono do negócio. Continuando a falar das pesquisas, estas revelam que 27% das empresas fecham logo no primeiro ano de atividade e 56% não completam o quinto ano de vida. O principal motivo para isso é a falta de planejamento. As micro e pequenas empresas são as que mais sofrem, pois normalmente não possuem um planejamento estruturado, não sabem administrar o caixa, além de não poderem contar com crédito bancário acessível a todos. Apesar dos dados não serem muito animadores, as estatísticas mostram que os novos empreendedores têm se preparado melhor para abrir seu próprio negócio. E quando isso acontece, a chance de sucesso aumenta consideravelmente. Você já pensou em montar o seu próprio negócio? Neste curso, você conhecerá as ferramentas necessárias para se tornar um empreendedor. Aprenderá a montar um plano de negócios. O conceito de empreendedorismo foi utilizado inicialmente pelo economista Joseph Champner, em 1950. Vamos então começar? Definição de empreendedorismo. É o processo de iniciar um empreendimento organizando os recursos necessários, assumindo as recompensas e os riscos associados. Empreendedorismo significa criar empresas ou produtos novos, agregar valor. É saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. É um termo oriundo do francês. O conceito de empreendedorismo foi utilizado inicialmente pelo economista Joseph Champner em 1950. O empreendedorismo é essencial nas sociedades, pois é através dele que as empresas buscam a inovação, preocupam-se em transformar conhecimentos em novos produtos e não deixar o cliente sempre na mesmice. Existem, inclusive, cursos de nível superior com ênfase em empreendedorismo, para formar indivíduos qualificados para inovar e modificar as organizações em que atuarem, modificando assim o cenário econômico. Definição de empreendedor. É alguém que se engaja em um empreendimento, reconhece a viabilidade de uma ideia para um produto ou serviço e leva essa ideia à frente. Isso significa encontrar e montar os recursos necessários, tais como dinheiro, pessoal, maquinaria, local para assumir o empreendimento e etc.
Os empreendedores também assumem os riscos e colhem as recompensas da empresa. Eles assumem os riscos financeiros e legais da propriedade e recebem os lucros do negócio. Empreendedores bem-sucedidos têm muitas motivações diferentes, e eles medem as recompensas de várias maneiras. Um estudo recente classificou os proprietários de pequenas empresas em 5 categorias, como mostra a animação abaixo. Algumas pessoas são idealistas, gostam da ideia de trabalhar em algo novo, criativo ou pessoalmente significante. Os otimizadores são recompensados pela satisfação pessoal em ser um proprietário de um negócio. Empreendedores na categoria de sustentadores gostam da chance de equilibrar o trabalho e uma vida pessoal e muitas vezes não querem ver o negócio crescer e ficar muito grande, enquanto trabalhadores árduos gostam de se dedicar por longas horas para construir um negócio maior e rentável. A categoria do malabarista incluem os empreendedores que gostam da chance que uma pequena empresa lhes proporciona para manejarem tudo por conta própria. Estas são pessoas de muita energia que prosperam com a pressão envolvida em pagar contas, satisfazer prazos e pagar salários. Citamos 5 categorias de proprietários anteriormente. Iremos dar uma pequena pausa para fixar o que foi aprendido e, em seguida, classificar os tipos de empreendedores. Vamos continuar com a nossa aula. Tipos de empreendedores.
Não existe um modelo padrão de empreendedor que possa ser identificado, apesar de várias pesquisas existentes sobre o tema terem como objetivo encontrar um estereótipo universal. Por isso, é difícil rotulá-lo. Por outro lado, esse fato mostra que tornar-se um empreendedor é algo que pode acontecer a qualquer um. É bastante comum uma pessoa, ao ser solicitada a dar um exemplo de empreendedor, lembrar-se daqueles mais famosos, que têm exposição na mídia, que lideram grandes empresas e que geralmente são bem-sucedidos financeiramente. Exemplos como Eike Batista, Silvio Santos, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg são recorrentes. Mas a pergunta seguinte é se eles são natos ou se podem se preparar para serem empreendedores. A seguir, apresentaremos alguns tipos de empreendedores. Porém, é válido lembrar que, de acordo com a pesquisa realizada sobre este assunto, o tema não se esgota e muitos outros tipos nascem a cada ano que passa. E depois, se são influenciados pela família, se atuam no mundo corporativo, se são empreendedores sociais, etc. Empreendedor nato, mitológico. Geralmente são os mais conhecidos e aclamados. Suas histórias são brilhantes e muitas vezes começaram do nada e criaram grandes impérios. Começam a trabalhar muito jovens e adquirem habilidade de negociação e de vendas. Em países ocidentais, esses empreendedores natos são, em sua maioria, imigrantes ou seus pais e avós os foram. São visionários, otimistas, estão à frente do seu tempo e comprometem-se 100% para realizar seus sonhos. Suas referências e exemplos a seguir são os valores familiares e religiosos, e eles mesmos acabam por se tornar uma grande referência. Empreendedor serial cria novos negócios. O empreendedor serial é aquele apaixonado não apenas pelas empresas que cria, mas principalmente pelo ato de empreender. É uma pessoa que não se contenta em criar um negócio e ficar à frente dele até que se torne uma grande corporação. Como geralmente é uma pessoa dinâmica, prefere os desafios e a adrenalina envolvidos na criação de algo novo e assumir uma postura de executivo que lidera grandes equipes. Normalmente está atento a tudo que ocorre ao seu redor e adora conversar com as pessoas, participar de eventos, associações e etc. Para esse tipo de empreendedor, a expressão "tempo é dinheiro" cai como uma luva. Geralmente tem uma habilidade incrível de montar equipes, motivar o time, captar recursos para o início do negócio e colocar a empresa em funcionamento. Sua habilidade maior é acreditar nas oportunidades e não descansar enquanto não as vir executadas. Ao concluir um desafio, precisa de outros para se manter motivado. Às vezes se envolve em vários negócios ao mesmo tempo e não é incomum ter várias histórias de fracasso. Mas estas servem de estímulo para a superação do próximo desafio. Empreendedor inesperado. Este tipo de empreendedor tem sido muito comum. É normalmente uma pessoa que, quando menos esperava, se deparou com uma situação oportuna de negócio e tomou a decisão de mudar o que fazia na vida para se dedicar ao negócio próprio. É o caso clássico de quando a oportunidade bate a porta. É uma pessoa que nunca pensou em ser empreendedor, que antes de se tornar um, via a alternativa de carreira em grandes empresas como a única possível.
O momento de tomada de decisão ocorre quando alguém o convida para fazer parte de uma sociedade ou ainda quando ele próprio percebe que pode criar o seu negócio. Geralmente demora um pouco para tomar a decisão de mudar de carreira, a não ser que esteja em situação de perder o emprego ou já tenha sido demitido. Antes de se tornar um empreendedor, acreditava que não gostava de assumir riscos. Tem de aprender a lidar com as novas situações e se envolver em todas as atividades de um negócio próprio. Quem está pensando em uma alternativa à aposentadoria, muitas vezes se encaixa nesse perfil. Empreendedor corporativo. Nos últimos anos, é o perfil de empreendedor que tem se destacado nas organizações. Tal evidência se deve ao fato das organizações estarem necessitadas de profissionais que consigam inovar ou renovar os seus negócios. Tais profissionais são executivos, geralmente muito competentes com habilidade na comunicação e venda de suas ideias, de forma a convencer os demais colaboradores a integrarem o seu time. Não se sentem desconfortáveis em assumir riscos e conseguem lidar tranquilamente com a sua falta de autonomia total. Desenvolvem um bom relacionamento, tanto dentro quanto fora da organização, e são ambiciosos. Não se contentam apenas em receber o seu salário. Adoram metas ousadas e uma política de recompensas variáveis. Empreendedor por necessidade. O empreendedor por necessidade cria o próprio negócio porque não tem alternativa. Geralmente não tem acesso ao mercado de trabalho ou foi demitido. Não resta outra opção a não ser trabalhar por conta própria. Geralmente se envolve em negócios informais, desenvolvendo tarefas simples, prestando serviços e conseguindo como resultado pouco retorno financeiro. É um grande problema social para os países em desenvolvimento, pois apesar de ter iniciativa, trabalhar arduamente e buscar de todas as formas a sua subsistência e dos seus familiares não contribui para o desenvolvimento econômico. Na verdade, os empreendedores, por necessidade, são vítimas do modelo capitalista atual, pois não têm acesso a recursos, à educação e às mínimas condições para empreender de maneira estruturada. Suas iniciativas empreendedoras são simples, pouco inovadoras. Geralmente, não contribuem com impostos e outras taxas e acabam por inflar as estatísticas empreendedoras de países em desenvolvimento como o Brasil. Sua existência em grande quantidade é um problema social que, no caso brasileiro, ainda está longe de ser resolvido. Faremos agora uma pequena pausa para fixar este segundo bloco de conhecimento que você adquiriu. Depois voltaremos aos tipos de empreendedores.